Olá, aluno do primeiro ano! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática comigo, que sou a professora Bruna. E agora, nesse início de aula, eu vou fazer aquele combinado que a gente tinha, de mostrar para você a correção da nossa realidade aumentada, o RA, aquele que você encontra no seu livro. E você que não tem o livro, pode acompanhar comigo, porque eu vou colocar na tela. Meu avô. É a idade do pai do meu colega Antônio. É a idade do Joaquim, que joga bola comigo no final de semana. É a idade do vovô. É a idade do meu primo Fábio, que está cursando medicina. É a idade da mãe da vovó. É a idade da professora Mariana. É a idade da mãe da minha colega Clara. É a idade da vovó. Parabéns! Viu só que recurso bacana? É muito legal de acompanhar. Então, mesmo quando eu não passar como tarefa, se você tem o livro e você pode fazer, faça, não deixe para trás. Você vai encontrar as atividades sempre ali no canto superior. Caso esteja em algum outro lugar, você vai encontrar. Está com o símbolo de um tablet, um celular, algo parecido com isso. Se você também não entendeu muito bem a figura, procure as letras R e A, que são as letras que você precisa para trabalhar a realidade aumentada. Agora nós vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo. Esse conteúdo vocês podem acompanhar na página 72. Aqui já está tudo correto. E o nosso conteúdo novo são as tabelas. Vamos olhar essa tabela aqui. Isso é uma tabela. Você lembra de já ter visto a tabela em algum lugar? Algum lugar que você tenha visto que você tinha as informações e as informações estavam dispostas em alguns quadradinhos, em linhas, em colunas? Isso são tabelas. Muitas vezes a gente compra um alimento industrializado, um salgadinho, uma bolacha recheada. Se você der uma olhada, se não fez ainda, você pode fazer depois, a gente vai encontrar uma tabela nutricional. Ela está no formato que a gente vai trabalhar agora, que é esse formato de linha e coluna. Você não conhece? Nunca percebeu? Não tem problema, a gente vai começar do zero. Então, a gente tem aqui na nossa tabela várias informações. Na parte de cima, a gente tem aqui os desenhos que representam algumas frutas. Na parte de baixo, a gente tem a quantidade de votos. Para a gente saber do que se trata esses votos, a gente vai precisar fazer a leitura ali de cima. Acompanhe comigo. A turma de Bianca fez uma pesquisa para saber qual era a fruta que os alunos mais gostavam entre as opções que o professor mostrou.
Então, quais são essas opções aqui da nossa tabela? Temos uma banana, maçã, a melancia e a laranja. Às vezes, quando a gente vai preencher uma tabela, a gente tem que se limitar às opções que estão lá. Por exemplo, se você gosta muito de morango, você pode responder a pesquisa, mas você vai ter que escolher entre as frutas que estão disponíveis na pesquisa. Agora, se a pesquisa disser assim, outros, aí você pode acrescentar lá o morango, uma uva, mas nesse caso aqui da turma da Bianca, não. Então a gente tinha essas 4 frutas. E o professor mostrou essas frutas e cada aluno votou em uma única fruta. Então perceba que para preencher a tabela, cada aluno tinha direito a uma fruta. E depois disso, a gente pode observar o resultado da tabela. Vamos pensar que cada aluninho aqui é representado por um risquinho desse. Por exemplo, aqui, ó. Então, quantos alunos votaram na banana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos analisar agora a quantidade de alunos que votaram na maçã. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A preferência pela melancia foi de quantos alunos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até agora foi a fruta mais votada. E aqui a gente tem uma laranja. 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente comparar com as frutas anteriores, ela foi a menos votada. Vamos dar sequência. Vou arrumar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor. Porque agora a gente vai falar de 2 termos importantes quando se trata de tabela. Um deles é a linha e o outro é a coluna. Vamos acompanhar a figura, depois eu vou te dar uma dica para você não confundir uma coisa com outra. Eu tenho a linha das frutas e eu tenho a linha da quantidade de votos. Em compensação, eu tenho 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho na primeira coluna fruta e a quantidade de votos. Eu tenho na segunda coluna a banana e a quantidade de votos. Na próxima coluna, a maçã. Na próxima coluna, eu tenho a melancia. E na próxima coluna, eu tenho a laranja. Uma boa dica para você não confundir, que a linha é essa partezinha deitada e a coluna é em pé, pensa no seu caderno. No seu caderno, as linhas estão dispostas assim, na horizontal. Para a coluna, você pode pensar que foi o que sobrou, mas você também pode associar aquelas colunas que seguram lá, por exemplo, uma casa, um prédio, uma estrutura bem bonita. Tem umas colunas que são assim retas, mas tem umas colunas que são todas decoradas. Preste atenção, por exemplo. A gente tem por vários estados, vários lugares que apresentam isso. No Paraná, por exemplo, a gente tem a Universidade Federal do Paraná, que no centro tem várias colunas. Se você não conhece, nada te impede de jogar no Google. Utilizando essas informações, a gente vai dar sequência. Agora, a gente vai resolver o exercício que está na página seguinte. O exercício está na página 73. E ele diz o seguinte: o professor listou 4 frutas. Então, vocês têm ali. E ele quis saber qual delas cada aluno preferia. Ele organizou todos os votos em uma tabela, utilizando o risquinho, que foi o mesmo jeito que a gente utilizou agora há pouco. Então, a gente tem ali a fruta preferida da turma de Bianca. E se a gente for um pouquinho mais para baixo, e se você der sequência aí no seu material didático, a gente tem aqui, ó,
as mesmas frutas e novamente a quantidade de votos. Mas então o que é que eu vou fazer? Agora, ao invés de utilizar os risquinhos, você vai preencher a tabela utilizando números. Então, vamos retornar lá para a gente poder contar juntos? Vou tentar arrumar de uma forma que você consiga fazer as duas coisas, ver os dois ali. Isso. Então, agora eu tenho aqui, ó, a banana na parte de cima com os risquinhos e a minha tarefa vai ser o quê? Colocar essa quantidade em números. Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nesse campo aqui, você vai colocar o número 7. Mesma coisa agora para a maçã. 1, 2, 3, 4, 5. E mais um aqui. São 6 votos. Agora, para a melancia, ela está aparecendo bem pequenininha aqui. Eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Colocando o algarismo, a gente tem a solução. E agora o último. 1, 2, 3, 4, 5. Tome muito cuidado para não contar o mesmo risquinho 2 vezes. E também tome o mesmo cuidado para não deixar de contar nenhum risquinho. Isso vai influenciar na sua resposta. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou colocar ali o algarismo 5. Terminei meu exercício. E a gente tem sim atividade para a próxima aula. Assim como aconteceu nessa aula, a gente vai fazer a atividade da realidade aumentada. Só que agora vocês vão trabalhar com a realidade aumentada da página 72. Então, na próxima aula a gente vai acompanhar a correção. Se você tem o material, você pode fazer. Se você não tem o material, não perca. Ó, olha aqui, eu apertei, ainda bem que ele mostrou ali pra gente. Qual a fruta preferida da turma de Bianca? Fruta preferida. A fruta preferida é aquela que recebeu o maior número de votos. Vamos analisar nossos números aqui rapidinho? 7, 6. Então, até agora é a banana. 8. Ah, 8 é o maior número até agora. E o 8 é maior do que o 5, maior do que o 6 e maior do que o 7. Então, a fruta preferida da turma de Bianca é a melancia. Tem mais uma perguntinha aqui escondida. Eu vou colocar na tela. Olha, deixa eu já colocar as duas para a gente não esquecer. É muito importante conferir se você terminou os exercícios antes de ir brincar, antes de fazer aquele lanche gostoso, para não esquecer. Deixa eu voltar aqui, que eu não estou conseguindo ler. Qual foi a fruta menos votada? Então, vamos voltar lá na tabela. A fruta menos votada foi aquela que recebeu menos votos. Qual o menor número aqui? O menor número é o 5. E o 5 é correspondente, o 5 é a quantidade de votos da laranja. Então, eu vou voltar lá na minha pergunta e vou colocar que a fruta menos votada foi a laranja. Se cada aluno votou apenas uma vez, quantos alunos tem na turma? Ou quantos alunos estavam na turma no dia que o professor fez a pesquisa? Vamos olhar a tabela. Vou voltar aqui no risquinho, que é mais fácil para a gente acompanhar. Eu tenho os alunos que votaram na banana, mais os alunos que votaram na maçã, somados aos alunos que votaram na melancia, adicionado aos alunos que votaram na laranja. Então, eu vou reunir todos esses alunos para eu saber a quantidade total. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Agora com o último, 22, 23, 24, 25, 26 votos. 26 votos significa que nesse dia eu tinha 26 alunos. Então eu posso colocar o número 2. Deixa eu arrumar aqui. E o número 6. Consegui mexer por aqui, gente. Cada dia a gente descobre uma novidade. Então, se você conseguir lá escrever mais do que isso no seu espaço, responde lá a resposta completa. 26 alunos. Lembrando sempre que precisar de ajuda não é um problema. E se você precisar de ajuda para escrever alguma palavra ou para entender algum exercício, é só chamar um responsável. Então, não esquece que eu deixei tarefa e não esquece de ver a aula comigo na próxima vez. Então, muito obrigado pela atenção, obrigado pela sua companhia e até a próxima!